TV Sumaré. Olá, você de casa. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, aqui na TV Sumaré, o grande Alexandre Frota. Como vai, Alexandre? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem? Graças a Deus. Então tá jóia, Alexandre. Para começar a nossa entrevista de hoje, gostaria que você falasse o que você está vivendo hoje, né? Com relação à política do país. Gostaria de saber também um pouquinho sobre a sua percepção com esses movimentos que estão acontecendo. Bom, eu estou vivendo o que todo brasileiro está vivendo, né? 200 milhões de brasileiros querendo uma renovação na política, querendo que o país melhore de alguma maneira, né? E tem sido muito difícil, né? As pessoas estão desacreditadas, né? Nos políticos, na política propriamente dita, né? Então, eu tenho vivido o dia a dia, né? De muita luta, de muita guerra, de muita crítica, né? De apontar os erros e apontar, né? as maracutaias, né? Que esses políticos em Brasília fazem a todo instante, né? Eu tenho sido mais uma voz no meio aí de milhões de brasileiros que se sentem lesados, indignados, e aí eu acho que eu posso colaborar como cidadão brasileiro, como um cara que quer um país melhor, né, para os meus filhos, para os meus netos, para os nossos filhos, os nossos netos. Então eu tenho brigado bastante, tenho lutado muito para que a gente possa tentar de alguma forma, né, chamar a atenção e dar um rumo a isso tudo que vem acontecendo aí no país, que eu considero que é uma coisa muito grave, entendeu? O Frota também ele participa de vários movimentos, dentre um deles é o movimento contra a corrupção, né, Frota? Isso. Eu tenho uma opinião assim, que a corrupção ela não vem apenas de 600 políticos que comandam o país, mas eu acho que vem também do ser humano, a partir do momento que você fura uma fila, né? A gente tem também a grande massa da população que também é responsável. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse movimento. Esse movimento ele foi um movimento criado em 2012, né? É um movimento que começou com a pretensão, né, de se opor às questões do governo Lula, do governo Dilma, e um movimento que tomou um rumo muito grande de seguidores, um movimento que participou ativamente de todas as manifestações na Avenida Paulista, de vários atos, de várias operações, né, vamos dizer assim, questionando o governo, né, chamando as pessoas para as ruas, e o movimento ele foi crescendo dia após dia, e aí em determinado momento a gente entendeu que era que se tornou uma coisa de responsabilidade manter esse movimento pulsante, né? É um movimento extremamente independente, que não pede dinheiro na internet, que não pede depósito, que não tem conta em banco e principalmente não faz acordo com políticos, com movimentos políticos, com partidos, enfim. A gente é bem independente nesse sentido e isso me dá uma liberdade também de poder agir. Hoje não tem só o MCC, hoje tem o Direito a São Paulo, né, que também é um movimento extremamente forte, feito por jovens ativistas que pensam de alguma maneira como eu penso e eu também penso como eles pensam, e aí a gente tem se encontrado para poder brigar, chamar a atenção, apontar, não levar para casa desaforo, né? Esses desaforos que são impostos aí todos os dias por uma série de políticos. Eu fiquei sabendo que o Frota ele teve uma participação bastante importante nesse momento que a gente está vivendo aqui no país, né, que foi essa greve dos caminhoneiros, que mobilizou a todos. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre essa participação que você e sua equipe tiveram. Então, assim, eu não sei se foi uma participação importante, foi uma participação no momento que precisava acontecer, né? Eu cheguei lá na Regis Bittencourt, convidado pelas lideranças dos caminhoneiros, né? E lá eu abri as minhas redes sociais para que eles tivessem voz, uma vez que a imprensa vinha massacrando eles com uma série de inverdades.
foi uma paralisação, eu nem chamo de greve, extremamente justa, genuína, real, feita por homens que realmente amam o país, que amam o Brasil e que estavam ali reivindicando seus direitos, né? Para baixar os combustíveis, os caríssimos, né, preços dos pedágios, indústria de multa, eixo suspenso, pistas e estradas esburacadas, falta de sinalização, violência, uma série de coisas, né? Assalto de roubo de carga, sequestro relâmpago. Uma classe sem respeito e é uma classe muito importante. Tanto é importante que com essa paralisação mostrou ao país, né, que realmente quando os brasileiros querem se unir, podem realmente fazer algo, né? Então foram aí 9, 10 dias que vão ficar para a história. E a minha participação foi, primeiro, abrir, né, as minhas redes sociais para eles. Na sequência, fiz os apelos, também ajudei com chegada de material, doações, enfim, desde cobertor a café, refrigerante, uma série de coisas. E depois eu achei por bem e vi que eles estavam soltos ali naquela confusão toda, né? Muitos líderes espalhados pelo país inteiro. Eu achei que era legal em São Paulo os líderes da Regis Bittencourt terem uma assessoria jurídica. E aí procurei o Dr. Kleber Teixeira, pedi a ele que ele entrasse no negócio, se ele era afim, se ele podia, se ele tinha tempo. E ele, como cidadão brasileiro, doou o tempo dele também e assim ele foi. E aí ele foi constituído legalmente, né? Assinaram a procuração para ele e então eles tiveram um respaldo jurídico. E acho que uma quarta ação minha foi levá-los diretamente ao governador Márcio França, que atendeu todos eles prontamente. Não havia marcado essa reunião com a gente e levei eles até o Márcio França e ali se estabeleceu o início de uma negociação e para que o principal objetivo que o Márcio França ligasse para o Michel Temer, para que o Michel Temer então negociasse e terminasse com aquilo, porque já eram 9 dias de muito sufoco para o país. E o Temer, né, incapacitado, com um governo impopular, com um governo que não está preparado para, né, agir numa crise como essa, ficou provado. É um cara que ele é impopular, ele não tem, sabe, um calor humano, enfim. Ele negociou e aí prometeu, aí cumpriu uma parte, não cumpriu outra, o que vem gerando aí um desconforto e pode ser que daqui a pouco estoure outra paralisação dessa. E se estourar essa paralisação, eu posso te garantir que aí a probabilidade do Temer cair é muito grande, né? Uma vez que ele escapou dessa, mas como político viciado que né, político traidor que mais uma vez fez um acordo e não honrou esse acordo, ou não honrou esse acordo em tudo que ele havia prometido. Então, as coisas não andam bem no país e a gente está num ano de eleição, um ano difícil, talvez seja o ano mais difícil, a eleição mais difícil que a gente vai passar nos últimos anos, né? E a gente precisa que os brasileiros agora estejam unidos e que partam para um tudo ou nada. Sem dúvida. Porque a hora de mudar é essa. Se não mudar agora, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Você é afiliado ao PSL? Sou filiado ao PSL, do Jair Bolsonaro. E quais são as suas propostas para essa próxima eleição? Eu não posso ficar falando em propostas, porque eu sou um pré-candidato, né? Mas eu posso te falar que, assim, eu quero lutar muito, né, continuar combatendo essa corrupção, né, apontando o dedo na cara daqueles que hoje lesam o país, que roubam do país, os corruptos. Quero poder trabalhar junto às crianças. Isso é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Não só essas crianças que ficam nos faróis
parado pedindo esmola e tudo, mas também as crianças que estão aí pelo país, espalhadas, esquecidas, passando fome, necessidades. Eu acho que eu posso ser muito atuante nisso. E a questão também da dependência das drogas, né? Que eu fui um ex-dependente químico e acho que eu tenho, sabe, eu consigo me expressar bem, até porque vivi na carne essa batalha que é a dependência química. Então, aí sabe, já tem bastante coisa para fazer. Mas eu tenho N projetos, tenho muitas coisas que eu não concordo, que estão aí no governo e que se a gente puder mudar ou se puder iniciar um rumo, né, com uma proposta, a gente vai buscar. Uma coisa é certa, o povo brasileiro me dando a oportunidade de me tornar deputado federal, podem estar certo que eu vou ser um cara que vou honrar a camisa e que vou brigar até o fim pelos brasileiros. Sem dúvida. Fala um pouquinho, como que é o Frota? O Frota quando acorda, o que você gosta de fazer? Agora fala um pouquinho da sua vida pessoal. Eu sou um cara normal, eu acordo muito cedo, acordo 5 horas da manhã, às vezes 4h30, né? E vou pro computador direto e aí eu faço, né, passo a limpo os rascunhos, vou preparando as redes sociais, vou abastecendo de conteúdo as redes sociais, né? Aí depois tomo banho, tomo café e aí geralmente quando eu posso eu levo meu filho para a escola, né? Eu estava numa fase agora, eu estava fazendo natação também, parei, vou voltar a fazer natação 3 vezes por semana. Gosto de cinema, vejo alguns filmes que me interessam. E eu gosto muito de passear, de viajar com a minha família, com minha esposa, com meu filho. Eu sou um cara normal, sou tranquilo, assim, não tenho grandes ambições. Gosto de restaurante, né, mas de todo tipo de restaurante. Desde o restaurante por quilo, bandejão, até o restaurante que as pessoas acham pode ser caro ou não, mas enfim. Gosto de comida japonesa, gosto de feijoada, gosto de pizza, gosto de doce. Sou um cara que, né, toma refrigerante, eu só não bebo, não fumo, não cheiro. Sou um cara extremamente zerado nisso, já há 12 anos. Mas eu levo uma vida normal, eu gosto de trabalhar, né? Então, por trabalhar, eu acabo... A minha vida também sempre foi muito assim, né? O meu trabalho sempre foi meio que uma diversão também, né? Porque eu viajei muito, tanto pelo Brasil como para fora do país, e conheci muita gente, vi muitas coisas, vivi muitas coisas, com muitas tribos diferentes, né? Então isso me deu uma experiência também boa de vida, e que aos 54 anos de idade eu me encontro assim calmo, maduro e pronto para esse novo desafio. Eu sou um cara que eu vou morrer lutando, entendeu? Não adianta as pessoas, vai parar aqui, vai se aposentar ali, não tem isso. Eu vou até o fim, até o último dia da minha vida eu vou estar fazendo alguma coisa. Gostaria de saber qual que é a participação da sua esposa, da Fabi. A gente sabe que ela é personal trainer, ela faz a sua dieta, ela te incentiva a treinar? Ela tenta fazer a minha dieta, ela não consegue fazer porque eu não entro mais em dieta, entendeu? Então não adianta fazer a minha dieta. Ela tenta fazer, a Fabiana, ela se preocupa com a qualidade de vida, ela se preocupa que eu tenha, né, eu já tenho 54 anos de idade, então ela se preocupa que eu possa comer certo, no horário certo, né, que eu possa ter uma qualidade de vida. Mas eu fui durante 30 anos escravo do corpo, e aí hoje eu não tenho mais saco para isso, sabe? Não tenho a menor vontade. Eu gosto de fazer a natação, mas não gosto mais de pressão, não gosto mais de professor, personal trainer em cima de mim, horários que tem que comer, que tem que, sabe? Não gosto. O próprio escravo do corpo, né? Eu fico agora muito à vontade em relação a isso. Não tem o menor problema com, sabe? Eu vivo bem, como de tudo, e a Fabiana, ela é uma pessoa que me ajuda muito, tem um carinho enorme, né, por mim em relação à questão de saúde, né, se preocupa com isso. Mas é difícil. É mais difícil para ela, né? Porque ela, como atleta e modelo fitness, ela vive numa casa onde, né, ela tem um marido que não é fitness, né? Não é que nem a Juliana Salimene e o Felipe Franco, entendeu? Que os dois
comem batata doce, frango o dia inteiro, né? Você Eu arrebenta não. no brigadeiro e ela tem que só olhar. É, e a Fabiana gosta de um docinho, mas não pode, entendeu? Então quem sofre mais é ela. Frota, e em relação à indústria pornô? A gente sabe que você fez diversos filmes com várias pessoas conhecidas no país. Fiz Você ainda 12 continua filmes. atuando indiretamente na indústria pornô? Não, nem diretamente, nem diretamente, né? Isso foi uma fase da minha vida que eu resolvi, né? Trabalhar na indústria pornô. Trabalhei, ganhei meu dinheiro, fiz o que eu queria fazer naquele momento. Pode ser difícil para algumas pessoas, é uma bandeira difícil para outras, a sociedade não entende muito, mas, irmão, fui eu que fiz, eu não coloquei na goela abaixo de ninguém isso, para que as pessoas viessem assistir os filmes, não coloquei na mão de nenhuma criança, não incentivei nenhum adolescente a assistir, né? Isso é um segmento fechado, lacrado, que para comprar você precisa ser maior de 18 anos, né? E para baixar também, enfim. E eu não posso apagar esse passado, né? Algumas pessoas não entenderam, a gente vive num país preconceituoso, num país muito chato em relação a isso, mas, cara, que para mim, assim, foi uma coisa que eu fiz, para mim foi normal, né? Foi um trabalho para mim, ainda que as pessoas não encarem isso como um trabalho, foi um trabalho e eu só lamento quem não gosta e quem acha que me agride com isso, falando que ele fez filme pornô, que moral que ele tem. O povo assiste, mas critica, né? Porque é um povo preconceituoso, né? E as pessoas são muito falsas, moralistas, né? Então, meu irmão, foi uma fase da minha vida, eu fiz. Ninguém me pergunta por que eu fiz ou por que eu quis fazer ou da maneira que eu fiz. E também acho que, porra, é uma coisa que só interessa para mim, né? Eu acho que a verdadeira putaria tá dentro de Brasília, tá ali no Senado, tá ali na Câmara dos Deputados Federais, né? Na Câmara dos Deputados Estaduais, né? Ali tem as verdadeiras atrizes pornô, os verdadeiros cafetões estão em Brasília, porque são pessoas que não têm escrúpulo e que fazem aquilo ali, né? De uma maneira gratuita, né? E sem nenhum tipo de pudor em relação a quem vai ser, né? Agredido com aquilo, né? Então eu me sinto muito tranquilo nisso. Foi uma fase da minha vida, uma fase que para mim já passou. É impressionante porque os filmes foram feitos em 2004, 2005 e hoje a coisa parece que eu fiz ontem, né? Então os caras, quando não tem mais o que falar, eles só falam de ator pornô, porque eles não podem me chamar de corrupto, de bandido, de medroso, de ladrão, eles não podem me chamar de nada. Eles só podem falar, o Frota é ator pornô. Tá? Como se isso fosse uma coisa ruim, né, Frota? Para eles acham que vão me incomodar com isso, mas não me incomoda, muito pelo contrário, entendeu? E eu não vou classificar determinadas senadoras e deputadas, né, como atrizes pornô, porque seria, né, desqualificar a classe das atrizes pornô. Então, fica aqui o meu recado para elas. Essa foi boa. Fala para mim, Frota, alguma coisa que você gostaria de falar? Eu sou um cara extremamente autêntico, né? Não fico em cima do muro. Então, eu acho assim, cara, que o que eu gostaria de falar realmente para o povo brasileiro é que eles tenham aí, esse ano, né, certeza de que se eles colaborarem e ajudarem, né, o país pode começar a tomar um rumo decente, né? Muitas coisas vão ser difíceis, vai ter muita briga, muita pancadaria, muito questionamento, julgamento, críticas e etc. Mas precisa passar por isso. E para passar por isso tem que começar de alguma maneira, né? E ali dentro, irmão, vai ser tipo um octagon. Entra dois e um vai ter que sair e o outro vai ficar na lona, né? Os embates vão ser assim. Não vai ter moleza, não vai ter refresco, nem da parte deles com a gente, nem da nossa parte com eles, caso, né, eu esteja lá, eu vou estar com o meu escudo na mão e a espada, irmão, e vou pra guerra. Você falou octagon, né? Octagon. Como que tá o jiu-jitsu hoje? Cara, eu fiz jiu-jitsu durante anos, né, sou aluno do Carson Gracie, grande mestre Carson Gracie, carrego nas minhas costas o símbolo do Bulldog nas minhas costas, né? Fiz parte de uma época do Carson Gracie que
inesquecível, né? Eu vi pessoas, atletas, né, como Vitor Belfort nascendo lá dentro, que se tornou um fenômeno, Walid Farid Ismail, Ricardo Libório, Murilo Bustamante, Alan Góes, né, e tantos outros, Carlão Barreto, Amaury Bittetti. Meu irmão, eu vi coisas que, né, o jiu-jitsu, ele proporcionou coisas assim maravilhosas, e eu fui um dos, né, das pessoas que levei o jiu-jitsu para a televisão e consegui uma divulgação, uma penetração, né, quando o jiu-jitsu era muito marginalizado, qualquer briga era lutador de jiu-jitsu, então era difícil ter patrocínio, era difícil os campeonatos serem patrocinados, né, e como eu tinha a situação de ser ator, né, eu era ator da TV Globo, então eu fiquei afastado dos campeonatos e fiquei voltado mais para os treinos pesados e meio que botando o jiu-jitsu em alta, né? Mostrando para o Brasil, né? Divulgando ele em tudo que eu fazia, eu arrumava um jeito, coloquei no Luciano Huck, coloquei no Serginho Grossman, coloquei na Malhação, aonde dava para colocar o jiu-jitsu de alguma maneira, eu arrumava e colocava, porque eu entendia que isso era um grande barato, né? E eu tive o prazer de ver todos esses caras cara a cara, de frente comigo, né? Treinei com muitos deles, participei de alguns campeonatos importantes, lutas casadas, né? Inclusive, eu fiz a preliminar do Walid com o Royce, né? Na arena, em Copacabana, para 20 mil pessoas. E foi muito legal, porque eu lutei com o André Segatti, que é um ator da TV Globo. Sim. E aí a gente fez essa preliminar e eu ganhei dele. E aí, quando eu estava ainda sentando para assistir a luta do Walid, o Walid já tinha dado o relógio no Royce, né? Porra, o final da história todo mundo já sabe, naquela noite no Rio de Janeiro, verão, né? Uma arena lotada com 20 mil pessoas, 20 mil lutadores de jiu-jitsu, diversas academias, né? Eu peguei toda essa época em que jiu-jitsu era jiu-jitsu e que luta livre era luta livre, então tinha rivalidade. Teve o primeiro Vale Tudo no Grajaú, né? Na Tijuca, contra luta livre, contra jiu-jitsu. Eu assisti coisas assim que, sabe, eu vi grandes lutas na minha frente e que eu recordo, né, que foi uma coisa marcante. E aí, quando eu estava morando em Lisboa, né, eu ajudei também a implantar lá em Portugal o jiu-jitsu, né, do Carson Gracie, através do Bebel, através de outras pessoas. E aí o Carson veio a falecer, mas o Carson era muito um amigo do meu pai, morava em Copacabana, e o Carson, né, a maneira como ele ensinava a gente, ele ensinou a gente a ficar, né, doutrinado, a ser um cara mais, né, voltado para aquela luta, aquela competição ali, né. O jiu-jitsu hoje mudou muito, né, tem grandes expoentes aí, tem o Marcos Bochecha, que eu adoro, né, tem o Leandro Lou, que são, né, hoje é aquele jiu-jitsu que eles chamam do berimbolado, né, que é um jiu-jitsu embolado, leve, né, mas... que é o princípio do jiu-jitsu, na verdade, que é o princípio, né, do jiu-jitsu e que, né, hoje ele se destaca aí, tem grandes expoentes aí da luta. O jiu-jitsu durante muito tempo dominou o UFC, né? Depois, quando eles entenderam que, porra, o cara agarrava e levava pro chão, eles foram aprender chão com os brasileiros, né? E aí todo mundo passou a saber chão. E aí, porra, o pessoal que sabia chão precisava socar. E aí foram fazer boxe, e precisava chutar. E aí foram fazer Muay Thai. E aí foi tomando, né, corpo esse MMA, que é hoje, né, um grande barato, um grande entretenimento, né? Finalmente, aqueles lutadores que, né, enxugaram o chão de academia, que dormiram nas academias, como o Jacaré, por exemplo. O Jacaré morou na academia, eu conheci o Jacaré morando dentro da academia, né? O Aldo. Esses caras, porra, hoje ficaram milionários em função de uma coisa que eles acreditaram lá atrás, né? Então, eu acho o jiu-jitsu muito bacana, acho que as pessoas precisam conhecer, precisam treinar.
te dá uma calma, uma segurança e é isso, irmão. Eu sou um cara que eu me machuquei muito com jiu-jitsu, depois fui fazer futebol americano também, aí acabei de arrebentar. Onde que você fez futebol americano? Eu joguei 4 anos de futebol americano no Corinthians. Eu fui bicampeão brasileiro e tetra paulista. E aí eu acabei de arrebentar o que eu já tinha arrebentado, o que tinha sobrado, né? Então, mas foi bacana, foi uma história bacana de vida. Eu particularmente torço muito para que o jiu-jitsu inclusive faça parte dos Jogos Olímpicos. Eu acho todos que nós, isso né? levantaria muito. Né? Todos nós, a gente já está esperando isso há muitos anos e já deveria ter sido, né? Já deveria ter andado, já deveria ter aprovado, né? Porque o jiu-jitsu é uma continuidade ali do judô, né? Porque o judô você dá a queda, mas caiu no chão, e aí? Então o jiu-jitsu ele tem ele vai mais longe, né? A arte de saber ceder. Você ficou sabendo que o programa me colocou numa saia justa, não? Não. Qual saia justa? Falaram que eu vou ter que pegar o Alexandre Frota hoje. Porra. Topa? Desafio? Não. Bora lá? Você que está me desafiando, vambora. Você que... Então a gente se vê no tatame. Valeu. Alexandre Frota, obrigado aí pela sua irmão. participação. Valeu. Obrigado pela visita aqui em Sumaré. Tamo junto. Tamo com você. Valeu. TV Sumaré, porque você merece. Olá, você de casa. Topei o desafio aí que a produção me colocou numa fria. Encarar a fera. Alexandre Frota. Bora rolar, Alexandre? Vamos lá? Vamos. Faixinha azul. Vambora. Faixa marrom. Quem que será que vai ganhar essa, hein? Vamos ver. O quadro do programa vai ser Os Enferrujados, né? Um tempinho aí parado, mas sempre amante do esporte. Espero que vocês gostem. Vamos lá, Alexandre. Pessoal, sobrevivi. O pessoal da produção tinha feito uma aposta comigo. Falou que você ia me finalizar em 30 segundos. Fiquei um pouquinho mais. Frota, parabéns. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado, irmão. Obrigado. Valeu. Muito sucesso para você na sua vida. Amém. TV
TV Sumaré.